muito não. Primeiro vamos entender o que provavelmente aconteceu, tá? Para você ter essa agudização do processo depois de 24, 48 horas, o que provavelmente aconteceu durante a instrumentação, durante o preparo do canal, alguns debris contaminados foram instruídos para a região do periápice, tá? O canal pode estar perfeito, tá? Bem instrumentado, bem obturado, porém, durante a instrumentação, sem querer, a gente corre o risco de levar alguns debris contaminados lá para a região do periápice. Isso vai gerar uma resposta inflamatória aguda. Normalmente, essa contaminação ela vai ser prontamente eliminada pelo organismo. As bactérias que, por um acaso, você jogou, que estão vivas, elas vão ser automaticamente fagocitadas. Porém, isso gera uma resposta inflamatória grande, tá? Primeira coisa, se é uma resposta inflamatória aguda localizada, talvez o antibiótico não seja fundamental nesse tipo de ocorrência, tá? O que a gente tem que fazer? Tem uma manobra muito interessante antes da gente fazer a obturação do canal, que chama o trespasse. A gente pega uma lima bem fininha, joga ela lá para além do ápice e faz um movimento para provocar uma pequena hemorragia, um sangramento. Quando você faz esse movimento, você desorganiza essa lesão, você automaticamente está lavando essa região com sangue e você está diminuindo a chance de ocorrer o flare-up, primeira coisa. Tá? Deu flare-up, se deu edema, tenta drenar. Se você tem certeza que o canal está muito bem feito, está bem obturado, controla a dor do paciente. Aí a gente pode entrar com um analgésico forte, talvez, um Tilex, e às vezes talvez até um complemento com anti-inflamatório. Mas o antibiótico, que é o importante, que é o que eu vou falar na minha palestra, vocês vão perceber que não tem muita ação no flare-up, no pós-operatório. Sem entrar com antibiótico, a evolução seria praticamente a mesma. Beleza. Aqui a pergunta aqui do Carlos, de São Paulo, né, capital, aí deve ser seu né, colega aí de cidade. Guilherme, a gente sabe que hoje em dia a gente tem indicações de pouco uso do antibiótico. Afinal de contas, em qual caso ou em quais casos eu devo usar o antibiótico? O antibiótico a gente vai usar basicamente em duas situações, tá? O primeiro é quando a gente quer prevenir uma infecção, quando o paciente não está com o sistema imunológico em ordem, a gente vai fazer um procedimento invasivo, seja uma endodontia, seja uma cirurgia, a gente vai entrar com um antibiótico antes do procedimento para tentar evitar uma infecção à distância, tá? Ou quando essa infecção, esse abscesso está instalado, ele está começando a se disseminar para os outros tecidos. O abscesso agudo localizado, o organismo está contendo a contaminação estacionada, não tem perigo de ir para as outras áreas do organismo. Quando você tem o paciente com sistema imunológico deficitário, é muito difícil do organismo tentar manter essa contaminação localizada. As bactérias tentam ir para outras regiões do corpo. Aí o antibiótico não só pode ser utilizado, como deve, e o mais rápido possível, sempre com dose de ataque. Então, resumindo, duas situações. Prevenir uma infecção, normalmente uma dose única antes do procedimento, ajudar a impedir que a infecção se dissemine. Aí você vai entrar com antibiótico no pós-operatório. Pegando o gancho aí, tem outra pergunta aqui da Juliana, perguntando o seguinte: Guilherme, na verdade, quando, né, a profilaxia antibiótica seria indicada? Quando o paciente, ele tem, claro que tem aquelas indicações da Associação Americana de Cardiologia, paciente que teve um transplante de válvula há muito pouco tempo, um paciente com histórico de endocardite infecciosa. Então, tem algumas situações que, assim, não é nem opção, a gente tem que fazer a profilaxia antibiótica. Mas quando o paciente você suspeita que ele tem uma deficiência imunológica, às vezes um paciente um pouco mais idoso, um paciente que está com alguma doença sistêmica descompensada, que pode comprometer
a resposta imunológica do paciente, aí eu acho que vale a pena fazer a profilaxia antibiótica. Quando a gente fala em profilaxia antibiótica, que a gente vai usar uma única dose antes do procedimento, a chance da gente ter um efeito adverso ou de interferir na resistência bacteriana é mínima. Então, assim, suspeitou que o paciente tem uma deficiência imunológica, entra com a antibiótico-terapia profilática. É talvez o único momento que a gente pode pecar por excesso, ou seja, que a gente possa falar dessa maneira, quando usa antibiótico. Beleza. Tem uma pergunta aqui do Rubem. Guilherme, se entrar com anti-inflamatório, não poderia exacerbar mais? Uma loucura. Exacerbar mais o que? Quando tem o flare-up? Acho que o processo inflamatório, Na verdade, o anti-inflamatório, ele tem a função de modular o processo inflamatório. O anti-inflamatório é até um nome muito perigoso, né? A gente não quer impedir a resposta inflamatória. A inflamação é boa, é nossa amiga, ela faz parte até do processo de reparação tecidual. O anti-inflamatório, a gente usa para manter essa resposta inflamatória em níveis que seja tolerável ao paciente. Quando a gente dá um Decadron antes da consulta, é um anti-inflamatório que a gente está dando para o nosso paciente. Para a gente tentar modular a resposta inflamatória aguda, para deixar isso em níveis toleráveis ao paciente. Para nossa sorte, nós trabalhamos com odontologia, a gente vai usar o anti-inflamatório quando necessário por curtos períodos de tempo. E o anti-inflamatório ele tem a capacidade de ter um efeito colateral grave para o paciente quando a gente estende um pouquinho essa terapia. Então, o anti-inflamatório, quando bem utilizado, ele pode ser de grande ajuda para a odontologia, principalmente para a endodontia. Show. Cristiano, vai lá um pouquinho aí com os meninos, porque senão já tem mais 10 perguntas aqui para ele. Pessoal, a gente vai tentar responder o máximo possível. A gente vai alternar um pouquinho, porque a gente tem aqui a Carla. Igor, eu sei que se deixar falar de endodontia com esse povo aqui, é pior que cachaça. Deus me livre. Eu nunca vi um povo para gostar tanto de endodontia. Viu, Carla e Igor? Não sei se vocês estão acostumados com esse povo de endodontia, mas quando esse pessoal junta, vou te contar. Carla, eu vou te fazer uma pergunta. Igor, você pode complementar também, tá? Porque eu sei que você entende bastante aí do assunto, que é o seguinte. Adoro endodontia, amo endodontia, tá? Agora, como é que eu faço para atrair mais pacientes de endo para o meu consultório? Digamos que eu gosto de endodontia e só quero fazer endodontia, tá? Digamos que esse seja um objetivo, eu faço isso ou não ainda, mas eu tenho esse objetivo, essa meta. Carla, e depois Igor, se ele já complementar, como é que você poderia falar assim para esse profissional, para esse colega nosso, para que não agisse de forma intuitiva, mas de forma, né, simples, talvez, ou mais objetiva a experiência de vocês? Tá, Cristiano, vou começar então eu. Por favor. O que eu acredito é o seguinte, a maioria dos dentistas, principalmente nessa área de endo, que depende muito ainda da indicação de colegas, ficam esperando os pacientes virem, né? Mas hoje a gente consegue fazer ações para trazer esses pacientes para o consultório, né? Hoje a internet, por exemplo, possibilita isso. Então, eu vejo vários endodontistas, inclusive alunos meus, que estão se mostrando nas redes sociais, né, educando as pessoas em relação à necessidade da endo, aos perigos de não tratar um canal de um dente, né, porque acontece muitas vezes do paciente ter a indicação e não fazer. Né, eu acho que os colegas aqui concordam comigo quantos pacientes têm indicação de fazer endodontia, precisam, senão vão perder o dente e acabam deixando sempre para depois e depois. Então, um dos caminhos seria as redes sociais, mas entendendo como se comunicar da maneira efetiva lá dentro. E um outro canal que eu já usei muito lá no meu início da minha profissão, que nem tinha ainda redes sociais, né, que já venho nessa já há muito tempo, e que funcionou muito para mim e que eu venho trabalhando com isso até hoje, que tem custo praticamente zero para o cirurgião dentista, são as parcerias.
né? Então, eu ensino muito hoje em dia o colega a fazer uma parceria ouro, que é uma parceria com os colegas, de forma que os dois lados ganhem, né? De forma que troquem pacientes, que tenham um comprometimento com o colega, de devolver o paciente para ele para terminar o tratamento, que saiba como entrar em contato com esse colega, né? Que não é simplesmente mandar uma carta. Eu recebo muitas cartas de colegas, currículos, pedindo indicações, né, para eu indicar pacientes das minhas clínicas para eles. Mas não é assim que a gente deve se comunicar. Você deve ir pessoalmente, deve ter saber o que falar para o colega, né, saber o que oferecer. Né? Por exemplo, no meu tempo, antigamente, e eu venho trazendo isso até hoje, eu oferecia um cartão de visita para o colega, frente e verso, frente meu, verso do colega, para colocar no balcão dele, mandava fazer um suportezinho de acrílico, né, para ele sempre se lembrar, para já ter um cartãozinho para me indicar, né, eu como ortodontista, como odontopediatra. E a gente trocava pacientes, né, você ter um controle disso é importante, agradecer cada indicação, enfim, fazer parcerias são nessa área. Eu acho que quando você encontra, acho não, né? Isso é certo. Quando você encontra o parceiro ideal, isso rapidamente enche a agenda do colega. Então, as redes sociais são muito boas hoje, mas é preciso saber trabalhar lá dentro, né? E não só fazer stories, enfim. Precisa saber se comunicar lá, mas nessa área especificamente, as parcerias são fundamentais. Tem colegas que falam para mim hoje assim, Carla, mas todo mundo hoje, os colegas fazem de tudo no consultório, né? Então é difícil essa troca de pacientes, mas não é bem assim, né? Se você começar a entrar em contato com vários colegas, você vai encontrar aqueles que vão se interessar por essa parceria. Eu tenho uma aluna, tem uma clínica lá no Pará, que fez isso. Ela tem uma clínica multidisciplinar. E faz endo também, tem especialista de endo lá. E ela faz parcerias com colegas que não fazem endodontia. Então, ela atrai esses pacientes, faz somente a endo e devolve para o colega. Então, isso é muito poderoso também, a um custo baixíssimo, né? Então, tem várias estratégias. Eu falo para os meus alunos sobre mais de 19 maneiras de atrair pacientes para o consultório, em diversas áreas da odontologia. Mas a endodontia, se eu fosse escolher uma primeira, né, se fosse entrar em ação hoje, Carla, o que você faria? Eu começaria pelas parcerias e depois iria para as redes sociais. Vamos ver o que o Igor fala. Eu vou passar aqui a palavra para o Igor, que eu estou me coçando, viu, Carla? Que é um tema muito, muito legal e apaixonante. O Samuel também, se quiser, eventualmente, até o Guilherme. Mas, assim, às vezes a gente tem a ideia errônea de que todo colega é nosso concorrente. E no caso do endodontista, principalmente aquele que só faz endodontia e dessa questão de você agir de forma correta, dessa abordagem inicial, né? Eu não vejo o meu endodontista que eu indico como um concorrente, eu vejo ele de fato como um parceiro, porque literalmente ele vai resolver um problema meu, né? E para você ter uma ideia, há um tempo atrás eu já tive até um endodontista na minha clínica, né? Mas tem casos que eu prefiro mandar para um outro colega que eu sei que aquele caso ali ele vai precisar resolver para mim. Então, quer dizer, eu acho que tem um campo que o endodontista ele pode abrir a mente dele, né, colocar essas ações objetivas, aí o Igor vai falar também, eu já até me prolonguei aqui, mas acho que essa ideia de que o endodontista ele não é concorrente, ele pode ser parceiro, né? Acho que essa mensagem da Carla, isso é muito impactante. E só para eu finalizar aqui, Cristiano, é importante manter o relacionamento com esse colega, né? Então, como manter o relacionamento? Sempre agradecer a indicação, avisar ele que o paciente dele te procurou, né? Devolver o paciente, avisar também que encaminhou de volta. No dia da secretária, mandar uma lembrancinha para a secretária dele, no dia do dentista, também uma lembrança, sempre manter aquele relacionamento igual um namoro, né? Um casamento, tem que manter aquecido para isso durar muito tempo, senão morre rápido. Beleza. Igor, entra nesse debate aí.
Vamos lá. Então, em relação a essa questão da indicação, a Carla já falou praticamente tudo, mas o que me veio em mente agora foi mesmo a questão do dentista. Ele, por exemplo, muita gente aqui deve ter, eu pelo menos trabalho em uma das cidades que eu tenho consultório, uma delas eu tenho uma casa, casa térrea, né, onde as pessoas entram da rua, e aqui em Santos não, aqui em Santos é um conjunto comercial. E talvez muitos de vocês estão aí me vendo, trabalham em conjuntos comerciais também, né? E aí o que acontece é que às vezes, poxa, será que a gente foi se apresentar, quando você chegou lá no seu conjunto comercial, você foi se apresentar para os seus colegas dentistas que estão lá também, de repente, como endodontista? Porque eu acho que a endodontia é meio que ame ou odeie, né? É aquela coisa ame ou odeie. Ou a pessoa faz e, só quer fazer aquilo na vida, como os dois endodontistas que eu tenho nas minhas clínicas, ou ela simplesmente não quer nem ver. Acho que está cada vez menor o número de dentistas que fazem endo, assim, mas sem que aquilo seja a sua principal, assim, especialidade, né? E, poxa, de repente, vai lá no seu prédio, ou então se você está num lugar que tem mais dentistas à volta, vai lá, se apresenta para o colega, fala, olha, sou endodontista, eu tenho tantos anos de experiência, se você tiver a vontade de conhecer meu trabalho, vai ter o maior prazer, e é importante você deixar ele seguro que o paciente vai voltar, né? Que essa é o principal medo de quem indica. Eu tenho alunos que mudaram de cidade, então agora falam, não tenho nem para quem indicar agora. Se alguém for no consultório dele se apresentar, ele vai conseguir já um parceiro. Então, vai lá no seu conjunto comercial, às vezes tem conjuntos que tem 10, 15, 20 dentistas no mesmo prédio, né? Vai lá, se apresenta, leva uma carta, se apresenta bem, conversa. Eu recebo pacientes aqui no meu consultório que o pessoal da portaria que me indicou. Né? O pessoal lá, as meninas ficam na portaria, mas tem mais dentistas aqui no prédio. E eu não dou dinheiro, mas simplesmente às vezes eu passo lá na portaria, deixo um bombom para as meninas, converso bastante, estou sempre me portando bem, né? Sorrindo, cumprimentando. E o network é importante. E o dentista como um todo, né? Ele foi meio que treinado para ficar sozinho ali no consultório. E depois de um tempo ele não faz network, ele acha que fazer network é ir no congresso. E não, então eu acho que um endodontista conseguiria mais indicações aí, além de tudo que a Carla falou, praticamente tudo, ele mesmo ir lá, bater na porta do colega ali do prédio dele, se apresentar, mostrar lá uma carta de recomendação dele, falar, olha, eu sou especialista, meu trabalho é esse, aquele, tá aqui, tem alguns trabalhos meus, mostrar, e se colocar à disposição, se mostrar ali presente, com uma boa apresentação pessoal na hora, né? E acho que isso já vai... E se ele for em 10 e ele conseguir um, já é um parceiro, né? E aí depois é só cuidar, como a Carla falou, regar ali a plantinha para ela não morrer e não simplesmente esquecer do paciente. Então, mostrar o encaminhamento, o paciente teve uma intercorrência, avisar o dentista. Você terminou o canal, avisa o dentista indicador, ó, terminei o canal, já dei uma cartinha para ele, a partir de agora ele já tá consciente que ele tem que voltar rápido para você, para não ficar aquela coisa, putz, indiquei para o João não voltou ainda o paciente, será que aconteceu alguma coisa? E, enfim, acho que deixar o indicador seguro, né? Excelente. Guilherme, cara, aqui tu já respondeu algumas aqui que eu estava vendo, tá? E tem uma pergunta aqui bem legal, tá? Da Núbia Lins. Agora eu vou pegar o Instagram, né? Já que está aberto, o pessoal tá aqui, né? Guilherme, um paciente com doença autoimune precisa de profilaxia antibiótica? E aí eu vou dizer, que doenças autoimunes ele talvez precisasse de uma profilaxia antibiótica? O paciente com doença autoimune, eu gosto de dar antibiótico terapia profilática sim, tá? Um exemplo, lúpus. O lúpus também é uma indicação de antibiótico terapia profilática. Todo procedimento que a gente vai fazer no paciente, invariavelmente vai causar algum tipo de bacteremia. A gente vai levar procedimento cirúrgico, bactéria para dentro do vaso sanguíneo. Paciente saudável, sistema imunológico em ordem, normalmente essas bactérias são automaticamente eliminadas. O grande perigo está quando o paciente tem uma deficiência imunológica. E a
doença autoimune, as doenças autoimunes, elas têm uma dificuldade de manter o sistema de alerta em ordem do paciente. Então, se a gente provoca uma bacteremia, tem às vezes uma chance do próprio organismo não controlar. A antibiótico terapia ela pode ser muito importante nesses casos. Sempre 1 hora antes, dose única, não precisa estender depois do procedimento. Beleza. Samuel deu uma saidinha aqui, deixa eu pegar mais uma aqui, uma rapidinha para o Igor, depois eu pro bastante aqui no chat. Deixa eu ver se você não respondeu essa daqui. Deixa eu pegar uma aqui. O Samuel está voltando aí, vou te dar uma folguinha, Igor. Vou passar uma pro Igor aqui. Daqui a pouco a gente volta com a metralhadora aqui. Tá, pessoal, desculpa sair. Minha sogra está chegando aqui em Maceió, entendeu? Então, a visita é muito, muito importante, né? Ela mora em Fortaleza, então... Cara, quando eu voltei, você já não estava mais, cara? Você vai aqui. Vai lá. Vou lá aqui dar. Igor, seguinte, vou pegar essa aqui para você e depois você passa, Carla, se quiser acrescentar, fica à vontade, tá? Igor, tocando o dedo na ferida, tá? Quem trabalha com convênio, atende, por exemplo, 90% dos seus pacientes de convênio, eles naturalmente sabem do risco, que se eles parar de uma hora para outra, ele pode quebrar, literalmente, né? E a pergunta que eu te faço é a seguinte, é possível ele mudar essa realidade? Quer dizer, 90% dos pacientes dele são de convênio, e ele mudar isso, né? O que você pode falar para o colega aí, talvez um dentista aí que está nessa situação, né? Olha, a resposta é que, claro, é sim, lógico, é super possível. A questão é assim, é até um paradoxo, né? Mas a pessoa não vai conseguir se livrar dos convênios atendendo o convênio, né? Mas aí, antes que alguém pense, pô, mas se eu largar tudo de uma vez, eu perco 80%, 90% da minha renda mensal ali, e eu não recomendo que faça isso mesmo, né? Eu tenho alguns casos até que deram certo, que a pessoa um belo dia estourou, falou, não, sabe aquela glosa que você não esperava, falou, não aguento mais, e pegou e chutou o balde. Eu não recomendo que faça isso de uma vez só, tá? Porque vai chegar o outro mês, talvez tenha uma renda menor, vai bater o desespero. Mas a primeira coisa é acreditar, né? Muita gente não acredita que seja possível, né? Não dá. O convênio dominou odontologia, as franquias, os grandes... Não dá. Então, a primeira coisa é acreditar, porque é possível. E a segunda coisa é você ter uma estratégia, né? Você ter o como, né? Como que eu vou fazer isso? E a dificuldade que a maioria dos colegas que atendem convênio tem é porque eles estão muito no mocho, assim. Por isso que você não vai conseguir sair dos convênios atendendo o convênio. Você precisa sair um pouquinho do mocho, né? Se você está lá o dia inteiro, das 8 da manhã às 8 da noite, no mocho, aí que você não vai sair mesmo nunca. Então, é muito importante você ter o primeiro passo, que é parar e pensar assim, como que eu vou sair? Convênio é o quê? Convênio é uma fonte de tráfego, né? Convênio é uma fonte de tráfego de pacientes. Eles trazem pacientes para o nosso consultório. Se eles trazem pacientes para o nosso consultório, assim, é porque eles fazem o marketing, porque eles aprenderam pacientes. E se o dentista aprender a captar pacientes, ele não vai precisar do convênio. Só que para ele aprender a captar paciente, ele precisa ter tempo para isso. E para ele ter tempo para isso, ele tem que chegar na secretária dele e aplicar uma técnica milenar chinesa e virar para a secretária dele e falar assim, Maria, a partir de amanhã eu não atendo mais convênio de sexta-feira. E aí o que ele vai fazer nesse dia? Ele vai ficar em casa? Não, ele vai se dedicar a aprender uma forma, aprender a captar paciente. Porque se a gente aprendeu lá as ramificações do nervo trigêmeo, de todos os outros nervos, e todas as coisas que a gente já aprendeu, a gente pode aprender, a gente é capaz de aprender a captar paciente hoje em dia, seja na internet, seja fora dela. Então, assim, quando você aprende a captar paciente no online, quando você aprende a captar paciente no mundo offline também, né, ou seja, os seus próprios pacientes, você vai conseguir sair do convênio. Só que para isso você tem que ter um dia livre. Então, o primeiro passo que eu digo que a pessoa precisa fazer
ela parar de atender um dia. E aí, nesse dia, ela vai aprender e vai aplicar, não só aprender, né? Aprendizado sem ação é igual a zero. Quando você aprende e aplica, você vai começar a trazer mais pacientes particulares. Aí você libera mais um dia da sua agenda. E aí, aos poucos, você... Agora, esse dia do estudo, esse dia de ver o meu consultório como um negócio, para eu aprender a trazer os pacientes, esse dia é sagrado, esse dia você não mexe. E se você não consegue fazer isso com um dia inteiro hoje, beleza. Começa com um período ali. Sexta de manhã, que seja, sexta à tarde. Pega o período de pacientes que você tem mais falta no seu consultório, né? Eu moro numa cidade de praia, né? Então, geralmente, sexta-feira é o dia que a galera mais falta aqui. Eu moro numa cidade de praia, cidade legal pra caramba. Então, sexta-feira eu percebi isso. O que eu fiz? Bom, sexta-feira eu não atendo mais. Eu vou pegar o meu consultório e esse dia é o dia de eu pensar no meu consultório, como que ele vai crescer. Então, esse é o primeiro passo se você quiser sair do convênio, é você arriscar um dia da sua agenda. E aí você vai aprender um passo a passo, uma estratégia para você trazer mais pacientes. E aí, uma hora, o convênio que vai precisar de você, e não você do paciente. A gente tem até uma aluna minha aqui que já fez isso aqui, com sucesso, inclusive. Então, sim, é meio disruptivo isso, né? Parece que é... Nossa, às vezes eu falo isso nas aulas, a pessoa fala, nossa, mas é só isso. É só isso. Libera um dia na sua agenda e vai aprender a captar paciente. E aí você vai ver o poder que isso vai ter. E aos poucos você vai livrando os outros dias também. Beleza. Carla, uma sacada? E aí, desculpa interromper a Carla. E aí, quando chegar uma hora que você tiver só com 2 dias atendendo convênio, 2 dias você estuda, 2 dias você atende convênio, e aí o convênio vai começar a ser cada vez menor na balança. E aí, às vezes, você consegue até chegar para eles e falar, olha, agora eu não quero mais. E aí você vai ter um gapzinho que você vai usar para estudar ainda mais, e aí você vai conseguir encher a sua agenda de particular. Isso é de um dia para o outro? Não. Isso, eu gosto de dizer que isso leva até 1 ano, tá? Mas se eu chegar para todo mundo que atende convênio e falar assim, olha, daqui 1 ano você não vai estar querendo atender convênio, vamos fechar? Fecha comigo? Eu acho que todo mundo vai dizer, fecho agora. Porque às vezes a pessoa está 10 anos dependente do convênio, né? E às vezes você vai conseguir isso com muito menos tempo. Mas acho que em até 1 ano a pessoa consegue. Show. E complementando aqui rapidinho, depois que aprendeu, né, como o Igor falou, a como atrair pacientes para o seu consultório, tem toda uma comunicação, uma estratégia envolvida nisso, vários canais que você pode divulgar o que faz, enfim. É fundamental, que é algo que eu falo muito para os dentistas, é aprender a fechar o tratamento, né, porque o paciente de convênio, ele já vem com o convênio, então é só autorizar a guia e tratar. O dentista não precisa ter habilidade nenhuma para fechar tratamento nenhum. E eu fiz uma pesquisa no comecinho desse ano com 3.000 dentistas que me disseram que a segunda maior dificuldade deles no consultório é em fechar o tratamento. Então, o endodontista que quer sair do convênio e que quer atender pacientes particulares, só particulares, e aprende uma técnica diferenciada, ele é diferenciado, o custo da endo é alto, né, usar bons materiais e tudo mais, se ele também não souber como fechar um tratamento, como oferecer aquele tratamento, como convencer o paciente a se tratar com ele naquele momento, também ele não consegue encher a agenda dele, quer dizer, ele começa a encher de consulta, mas ele não consegue converter em paciente, né? Então, essa é a segunda maior habilidade que eu acredito que o dentista precisa aprender. Primeiro, atrair pacientes. Treinado, né? Exatamente. Ele fica treinado, né, Carla? Porque ele passa a atender tanto convênio, que é só pedir para autorizar a guia, que ele fica destreinado a negociar com o paciente, né? Exatamente. E existe um passo a passo de uma consulta, em qualquer área, inclusive na endodontia, que quando o dentista usa para fechar um tratamento, ele tem grandes chances de converter realmente aquela pessoa em paciente, em um novo cliente, né? Então, eu acredito que são esses 2 pontos chaves aí. Atrair o paciente, saber onde ele está e fechar também o tratamento com ele. Aí sim, aí você tem a sua agenda completa. E às vezes, assim, ele não é só nem a questão da captação, né, como eu falei, mas às vezes ele não está fechando porque a secretária dele está mal treinada. Uhum, então, nesse dia que ele separou, que ele riscou da agenda,
ele vai ter o feeling, fala, nossa, o telefone toca e a galera não marca. Peraí, ou então ele ouve a secretária dele atendendo o telefone naquele momento, coisa que ele não ouve quando ele está no mocho o dia inteiro na pauleira. E aí ele para e começa a perceber alguns erros da secretária, ele vai corrigindo, ou seja, você agindo em várias frentes vai fazer você conseguir crescer e melhorar cada vez mais aí se tornar independente dos convênios, né? Porque é uma dor muito grande do dentista hoje em dia. Beleza. Legal. Samuel, vai aí. Como é que tá a metralhadora aí pro Guilherme aí? Só liberar o som aí. Peraí. Guilherme, vamos lá. Como eu vi aqui o procedimento de fístula anatômica e de trespasse foraminal, eu quero que você me explique, né, para mim, que eu nunca ouvi falar nisso, explica para mim como é que faz o trespasse, qual a finalidade do trespasse, para que serve a fístula anatômica e como eu faço essa fístula anatômica. E só antes do Guilherme responder, é o seguinte, eu sou velho também, viu, Carla? Eu fiz curso do Sebrae em 2001, tá? Sobre administração de consultório, fiz um pouquinho de cadeira de administração. E outra coisa, dentista também não sabe investir, até para se aposentar, não sabe investir em nada da vida dele, ele acha que é só ganhar dinheiro atendendo o consultório. Pessoal, pensem na previdência de vocês. Eu vou só, antes que o Guilherme responda, eu vou dizer assim, eu tenho um conselheiro financeiro. O cara chegou para mim e disse o seguinte, Samuel, economize 50% da sua renda para se aposentar com a renda de hoje. Eu olhei para ele, caralho, eu estou lascado. Mas essa é a previdência para quem quer se aposentar com quanto ganha hoje. Tá, Guilherme, pode responder aí essa pergunta. É grande, hein? Perfeito. Então, assim, em relação à fístula anatômica e trespasse, vamos imaginar que quando a gente está fazendo a endodontia, como eu já falei, invariavelmente a gente extrui debris contaminados, somente em casos de necrose pulpar e contaminação, infecção. No final do tratamento, com o canal já instrumentado, o canal já limpo, isso é importante, a gente vai pegar um instrumento bem fininho, uma lima manual, número 10, vai pré-curvar a pontinha desse instrumento e vai ultrapassar ali 2 milímetros no forame e vai rodar ela para desorganizar aquela lesão. Quando você desorganiza essa lesão e você provoca um ligeiro sangramento ali na região do forame, o que você está fazendo? Aqueles debris que você levou invariavelmente ali para a região do periápice, você tem uma chance de trazer eles de volta. Você está diminuindo a carga bacteriana de alguma bactéria que você mesmo levou ali para a região do periápice. Com esse sangramento, você está diminuindo o número de mediadores químicos da inflamação. Então, o paciente tende a ter uma resposta inflamatória mais moderada. E você está desorganizando essa lesão, trazendo sangue, trazendo células de defesa, células que vão provocar o início da reparação mais rápido. Então, você diminui também a dor pós-operatória do paciente. Fazendo essa fístula anatômica e você complementando com uma fístula artificial, a fístula artificial é muito interessante de ser feita também. Você vai palpar ali a região periapical, tem um ponto de flutuação, você pega um explorador de ponta reta, anestesiado, pelo amor de Deus, isso é importante falar, perfura a mucosa, você vai bater no osso. Na hora que você bater no osso, percorre com o explorador esse osso. Você vai ver que vai ter um tecido ali mais molinho, uma tábua óssea mais molinha. Perfura essa região. Pega uma cureta fininha, coloca por esse orifício e gira essa cureta. Você vai fazer uma fístula artificial. Pós-operatório, 0. O paciente não vai ter dor. Quem já viu aqui paciente que chega no consultório da gente com a fístula? Dificilmente ele está com dor. O que causa dor não é bactéria, o que causa dor não é contaminação, o que causa dor é a pressão que o pus faz nessa região. Então, a partir do momento que você faz a fístula via canal, faz a fístula via mucosa, pós-operatório do paciente é muito favorável. Tá. Guilherme, só para tirar uma dúvida aqui da galera, porque é o seguinte, como a maioria não é acostumada com o termo remodelação foraminal, ampliação foraminal, instrumentação do forame apical, da região do forame, que seja, explica para eles o que é patência, o que é remodelação e o que é o transpasse com lima 10, que eu acho que é um pouco claro. Vamos lá.
A gente, quando trabalha principalmente com polpa morta, polpa necrosada, polpa infectada, uma manobra fundamental para a gente ter um sucesso no tratamento é a patência. A patência, para a gente imaginar de um jeito bem simples, é você achar a entrada do canal e você conseguir achar a saída. Você levar o instrumento ali, no forame apical. A partir do momento que você alcança o forame com o seu instrumento, você vai ter uma possibilidade de limpar o canal na sua extensão. Então, a chance de você ter um sucesso é muito grande. Se a gente pensar que o que causa a formação e a perpetuação da lesão é aquela contaminação em contato com o periodonto, a partir do momento que você obtém a patência, que você tem o acesso ao forame, você tem uma possibilidade maior de limpar ele. Patência é o acesso ao forame. Remodelação foraminal ou ampliação foraminal é você, de uma maneira consciente, ampliar, instrumentar esse forame de modo que você tenha a menor chance de deixar algum resíduo bacteriano nessas paredes. Diferente do transpasse. O transpasse você não está instrumentando o forame. O transpasse você está, como o próprio nome diz, transpassando. Meu objetivo aqui não é instrumentar o forame. O transpasse eu pego uma lima mais fininha possível, de modo que toque menos possível no forame, e eu vou cutucar, eu vou desorganizar lá fora. Então é diferente a ampliação do transpasse. Show. Estou realizando um tratamento endodôntico de 1,12 com lesão periapical. Já realizei 3 sessões com medicação intracanal, porém não consigo cegar a unidade para obturar. O que devo fazer? Essa pergunta aí. Então vamos lá, Caroline. Em primeiro lugar, Caroline, é o que eu falei. Primeiro fazer a patência, tá? Limpa direitinho o canal, provoca o sangramento, tá? Amplia o forame. Ela não fala aqui se é polpa viva ou polpa morta, né? Se é canal infectado ou não. Não. Mas independente disso, você já está na terceira sessão, faz ampliação foraminal, provoca esse sangramento, que aí você vai conseguir secar o canal para poder limpar, tá? O fato de você estar usando a medicação intracanal, ela não vai te ajudar a fazer a limpeza ali do forame. Se você não chegar com um instrumento ali e não fizer essa ampliação, dificilmente você vai conseguir ter uma qualidade boa de obturação. Então, patência, amplia o forame, faz o transpasse, seca direitinho, que aí vai dar tudo certo. Estava necrosado, né? Pronto. Ela respondeu aqui. Perfeito. Beleza. Vai lá, Cristiano. Beleza. Pessoal, é o seguinte, vou levantar uma bola aqui, né, que na época que eu estudei um pouquinho de gestão também, né, uma coisa que virou a chave para mim, eu vou pedir mais uma dica de cada um aí dos colegas, em relação ao cuidado com o auxiliar. Às vezes a gente acha que a gente não se dá conta do que se passa ali na sala de espera, né? E eu acho que a auxiliar, a secretária, ela tem um papel que é chave nesse processo. Pelo menos hoje eu tenho essa consciência disso. E uma das coisas que virou para mim, eu vou até deixar essa dica minha, tá? Uma dica assim do dia a dia do clínico, que virou essa chave, que às vezes eu penso assim, o que eu faço para minha secretária tratar bem os meus pacientes? Porque isso não é uma coisa muito simples, né? Você não obriga, você não estrangula ela e você não, né? E o dia que virou essa chave para mim, Carla, Igor e todos, né? Foi o dia que eu me dei conta de que para que ela tratasse bem os meus pacientes, eu tinha que tratar ela como meu melhor paciente. O dia que eu virei essa chave, né, como é que eu imagina que eu encho ela de ligação lá na sala ali comigo, não sei o quê, e de repente ela vai lá para frente e tem que chegar lá sorrindo, tem que chegar lá feliz. Cara, se eu não criar esse ambiente para ela, como é que ela vai passar isso para o cliente, né? Então, o dia que eu virei essa chave, isso eu já vou deixar essa dica minha, né? Mas eu vou passar a bola aqui para a Carla dar mais uma sacada aí dessa sala de espera aí que às vezes a gente fica muito lá dentro e se esquece que ali a nossa derrota muitas vezes pode estar ali, né? Vamos lá. Pessoal, Carla. Vamos lá. Bom,
é um desafio, né? É um desafio treinar a equipe, lidar com a equipe. Como você falou, a gente tem que dar uma condição, um ambiente bom para sua equipe, que seja de uma pessoa, né? Se você tiver uma funcionária só, já é a sua equipe, para ela trabalhar bem. Agora, o que é muito importante para você conseguir o resultado que você quer dessa funcionária, quer seja recepcionista ou auxiliar, primeiro passo, é você ter muito claro o que você espera dela. Né? Então, muitas vezes, o dentista contrata uma recepcionista, mas não tem claro exatamente o que quer dela. Será que é só atender o telefone, agendar, dali a pouco já está pedindo para ela fazer um outro serviço, ligar para chamar para um retorno, enfim. Primeiro, clareza do que você quer que ela faça. Quais vão ser as funções dela? Segundo ponto, ela precisa saber o que você espera dela. Né? Isso é muito importante, porque muitas vezes ela senta ali e o telefone toca. Né? E você dá 2, 3 dicas, fala, olha, você atende de tanto em tanto tempo e tal, a área que eu atendo é essa e tudo mais, e dali, no dia seguinte, ela já está ali sozinha. Tá? E aí, muitas vezes, a coisa não funciona, né? Não vai para frente. Então, ela precisa saber qual é o papel dela com muita clareza. Né? E isso, desde o começo, no primeiro dia, no dia que você contrata. É importantíssimo essa conversa, ser muito claro isso. E um terceiro passo é você treinar essa funcionária. Né? Então, além de você sempre ter um bom relacionamento com ela, você dar realmente toda a direção, exatamente o que ela precisa falar ao telefone, como ela precisa tratar o paciente, como ela tem que se comportar ali atrás do balcão, se tem que sorrir, se tem que olhar. Muitas vezes a gente vai nos consultórios médicos, eu vou, que a secretária não olha para mim, nos meus olhos, né? Então, só está olhando para o computador. Então, se você não der essa direção, ela não vai saber como fazer. E se você não verificar se ela está realizando daquela forma, também é um outro ponto. Então, você deu a direção, como o Igor falou antes, você observar se aquilo está funcionando da forma que você orientou. Se não, orientar de novo, conversar novamente. Você precisa realmente direcionar essa funcionária. Um exemplo uma dica, então, uma dica que eu dou aqui, por exemplo, como é que a sua funcionária vai lidar com o paciente que está esperando? Vamos supor que está fazendo uma endo e aí deu um pepino lá e começou a sangrar, ou enfim, não consegue secar o canal e atrasou 30 minutos. Né? Vamos colocar, pensa no pior cenário aí da endo, vocês endodontistas aí, que pode acontecer, aquela situação que você não tem como mandar o paciente embora, você precisa terminar aquilo ali. E tem outro esperando lá, né? O que a funcionária faz? O que a sua recepcionista precisa fazer? Uma coisa muito boa, uma atitude muito boa, ela precisa tomar uma atitude, né? Geralmente elas abaixam os olhos e ficam lá torcendo para o paciente não vir no balcão, porque vai reclamar para ela do atraso, né? Então, muitas vezes elas têm medo da reclamação. Então, antes de acontecer a reclamação, eu digo assim, atrasou 10, 15 minutos, a sua funcionária precisa se levantar e ir até esse paciente ou chamá-lo até o balcão e já dar um feedback para ele. Né? Já dá uma previsão de término daquele atendimento. Mas, Carla, como é que ela vai saber disso? Ela precisa ser orientada a entrar na sua sala de atendimento, no seu consultório, discretamente. Né? Se você tiver uma auxiliar ali, elas trocarem olhares e fazerem um código, um número assim, com os dedos, cada dedo indicando 5 minutos a mais de atendimento. Então, o dentista precisa dar uma previsão, ele tem já em mente que vai demorar mais 40 minutos, vamos supor. E aí combinar um código, todos sabem disso, de 4 dedos, 40 minutos. E o paciente que está sendo atendido ali não percebe nada, porque senão isso é ruim, né? E aí a funcionária lá, a recepcionista, entendeu que são 40 minutos, sem ela falar, verbalizar nada, porque se o paciente que estiver sendo atendido ali perceber que você está com pressa, ele não gosta. Aí ele fala, poxa,
né? Já passa na cabeça dele, e o doutor vai acabar rápido aqui, não vai fazer bem feito e tudo mais. E ela dá um feedback lá na recepção para aquele paciente particular que está esperando lá desse imprevisto que aconteceu. E uma previsão dentro do que o cirurgião dentista, né, bem tranquilamente acredita que vai terminar aquele tratamento. Aquele paciente que está esperando, ele tem duas opções. Ou ele remarca o horário, mas ele sabe que vai esperar, e ele vai ficar, ou ele espera, e ele vai ficar satisfeito de pelo menos ter tido um retorno ali, sem ele ter ficado nervoso e bravo com aquele atraso. Então, a função da secretária ali realmente é proteger aquele ambiente. Para isso, ela precisa estar treinada. E acontecem atrasos, não sei se acontece isso no consultório de vocês, né? Mas no meu acontece, nas minhas clínicas, e é preciso lidar com isso, senão o paciente fica insatisfeito, ele fica bravo, né? E isso é ruim, isso às vezes quebra todo aquele encantamento que você procurou gerar, criar ali, às vezes se quebra num atraso que ninguém fala com ele. Quando você dá um retorno para ele, né, a sua funcionária é treinada para isso, ele, ok, então eu vou esperar, puxa, bacana, esse tempo eu posso, então eu vou aguardar aqui. Então, o Cristiano queria uma dica, isso é um treinamento que eu dou bastante para as minhas funcionárias, porque muitas vezes elas têm medo da reclamação, não sei se acontece aí com vocês, mas fica uma meio escondidinha ali no balcão e o dentista está atrasado ali, acontece mesmo, tá bom? Vamos lá. Legal, obrigado. Vai lá, Igor. Contribui aí com essa... O funcionário, ele hoje em dia, ele tem que ser visto como um cliente interno, né? O funcionário é um cliente interno, ele é o seu paciente. E assim como o Cristiano começou a abordagem, isso é tão importante que hoje em dia, se você pegar uma empresa externa, vamos fazer uma auditoria sobre a empresa X, sobre o restaurante X, se essa empresa é saudável, se esse lugar tem futuro, vamos dizer assim, você está no caminho certo. Vai ser analisado se ele dá lucro, obviamente, vai ser analisado se o cliente dele, o cara que come a comida lá, está satisfeito, e vai ser analisado se a equipe dele está satisfeita. Porque é entendido que se a equipe não está satisfeita dentro do ambiente de trabalho, isso em algum momento vai contaminar a satisfação do cliente. E isso, em uma consequência maior, vai contaminar o lucro do lugar, o faturamento e o lucro. Então, se você tem o seu negócio lá no seu consultório, e se é só você e a Maria lá, e só você e a Val, que é o nome de uma das minhas secretárias, a mais antiga, se é só vocês dois, vocês são uma equipe, você tem que estar muito atento na satisfação dela com o trabalho. Para isso, você tem que fazer o que o Cristiano falou, cuidar dela, tratar ela como se ela fosse o seu melhor paciente. Tá? Ela tem que estar feliz naquele ambiente, senão isso vai contaminar os seus pacientes, vai ficar visível isso, e aí você perde o controle do contexto, do ambiente. Tudo na nossa vida é o contexto que faz a gente se sentir bem ou não. Tá? E o ser humano ele se comporta nos lugares de acordo com o contexto. Então, se você for no estádio de futebol, você age de um jeito. Se você for na igreja, no mesmo dia, você age de outro jeito. Isso é a força do contexto. Então, se no seu consultório não existe um contexto legal, você não trata a sua funcionária da melhor forma possível, às vezes existe aquela coisa, né, de olhar de cima para baixo. Eu pago o salário em dia. Pagar o salário em dia é obrigação, né? Mas eu pago o salário dela em dia e eu dou treinamento, tá, mas se ela não está rendendo, você não está dando treinamento correto. Então, é tentar o dentista se colocar numa posição do mesmo patamar da funcionária, tratar ela como se ela fosse um paciente, um cliente interno, né? E assim, não existe sucesso sem ela. Quem trabalha sem secretária vai ter dificuldade, né? Vai sofrer mais. Ou então, mesmo que tenha um sucesso relativo, ou tenha um sucesso, está tendo menos do que poderia ter. E, por incrível que pareça, tem muita gente, muito aluno meu, que ainda trabalha sem secretária. É muito importante ter uma secretária. A secretária bem treinada, ela muda a vida do dentista. Literalmente, ela muda a vida do dentista. E passa, além de ganhar mais, trabalhar com menos carga de estresse, a partir do momento que ele aprende a liderar ela e a treiná-la da forma correta. Nossa, isso resolve a vida dele. Ele livra muito tempo na vida dele. Agora,
tem que fazer o que o Cristiano falou, tratar ela bem, cuidar dela, né? Como que eu vou cuidar do meu funcionário, Igor? Olha, você chega um dia da rua, ela dá um bombom para ela, ela vai se sentir cuidada. Se interesse pela vida dela, se ela tá com a cara meio para baixo, hoje se interessa, pergunta, o que está acontecendo? Está chateada? O que aconteceu? Ela precisa de um médico, não, vai lá, libera. E eu vejo que tem muitos lugares que, vai no horário de almoço, se vira. Isso acaba criando um contexto ruim, isso acaba afetando o paciente e lucratividade. Então, o seu funcionário é ouro dentro do consultório. Quando você consegue um funcionário bem treinado, sua vida muda. Vale muito a pena. É trabalhoso, é difícil, não é fácil. Não é fácil. Outro ser humano vindo de outra criação, com outros objetivos de vida, não é fácil. Mas quando você consegue, vale muito a pena. Mesmo, de verdade. Hoje eu tenho o prazer de ser padrinho de casamento de uma secretária minha, de ser praticamente padrinho do filho de outro. Então, você acaba tendo ali uma relação que vale muito a pena. Hoje elas vão no médico, eu não preciso de atestado. Eu falo para elas, se eu precisar de atestado para você me provar que você foi no médico, você nem vai trabalhar mais comigo o dia que eu precisar disso. E existe uma confiança mútua muito grande, mas é um caminho lento, mas que vale muito a pena. Lá quando você chega no final, vale muito a pena. Igor, só um detalhezinho antes de passar aqui para o Samuel, aqui para o Guilherme. Pessoal, não sei se vocês sabem, mas existe o dia da secretária, e elas sabem. E elas não esquecem o dia da... E aí de você... E assim, e a minha sabe, e eu não posso esquecer 2 dias no ano, é o aniversário dela e o da secretária. Se não me engano, é 30 de setembro, mas não tenho certeza, não. Eu não sei não, sabe por quê? Porque ela sempre me lembra. 30 ela de setembro. sempre me lembra. E eu não posso chegar vazio, não. Pessoal, a gente precisa ler mais gestão Google, viu? Gestão Google de profissionais, tá? Vejam lá como é que você trata um funcionário que acaba sendo um cooperador seu. Eu adoro essa área, dou maior valor, só não falo muito porque não é muito meu campo, né? Meu campo acaba sendo outro. Mas eu adoro essa área, viu, Carlos e Igor? Adoro ler sobre isso. O Cristiano, eu já aprendi muito com o Cristiano, né? Porque eu assisto o curso dele, né? Quando ele dá junto com o Edu Ninjas. Mas aqui tem uma pergunta muito legal. Na verdade, 2, vou fazer logo essas 2, né? Já são quase 10 da noite. Samuel, né? vamos, senão a gente não sai daqui hoje. Não, vamos, olha aqui, ó. Vamos lá, ó. Guilherme, pensa objetivamente, paybuff, sabe aquele resposta rápida, né? Paciente com abscesso e dor intensa, deve ser. Com uso de antibiótico inflamatório a 24 horas. Posso realizar essa fístula anatômica que você mencionou? O dente pode ficar aberto também? O que você indicaria? E a outra pergunta deixa eu ver se eu passei aqui. Deixa eu ver aqui, Guilherme, qualquer coisa tu me lembra dela aí que eu marquei aqui. Tá aqui, aproveitando a pergunta acima, se a lesão está próxima do seu maxilar, qual a solução devo irrigar o canal? Se eu extravasar, né, e for induzir uma sinusite, devo obturar aquém do forame para avisar o extravasamento de cimento endodôntico? Pronto, vai lá, Guilherme. Então vamos lá. Primeiro a pergunta da colega que falou de deixar o dente aberto, tá? A gente tem que evitar ao máximo deixar um dente aberto, porque às vezes vai entrar resto de alimento, vai ter uma contaminação externa, e aí você pode induzir até a formação de um abscesso, tá? Se a gente pegar em qualquer manual, qualquer livro, não deixa o dente aberto. Tem uma situação que a gente pode pesar um pouquinho na balança e deixar. Imagina aquele paciente que chegou no seu consultório, ele já está com o abscesso agudo, você encaixou ele ali no meio da tua agenda, você não está com tempo de fazer o procedimento, você vai ter que aliviar a dor do paciente. Nesse tipo de situação, eu não vejo mal nenhum em deixar o dente aberto para você atender ele logo no dia seguinte. Se o risco de deixar o dente aberto é o paciente ter um abscesso agudo, só que nesse caso ele já está com o abscesso agudo, se você colocar na balança, nessa situação em particular, deixar o dente aberto de um dia para o outro, ele pode até ser mais benéfica, pode trazer um maior benefício do que um risco para o paciente. Mas, via de regra, evitem deixar o dente aberto, tá? Mesmo quando você faz o transpasse, secou, não vai obturar no mesmo dia, pode fechar tranquilamente, que a chance de doer é muito pequena, tá? Em relação à lesão muito próxima ao seio maxilar, tá? Na radiografia,
a gente vai ter que lembrar que a radiografia te dá uma visão bidimensional. Só você analisando uma radiografia, você não vai ter certeza se aquela raiz está inserida no seio maxilar ou se ela está próxima ao seio maxilar e radiograficamente parece que está tudo junto ali, tá? Nesse tipo de situação, eu já evito usar o hipoclorito há muitos anos já, né? Eu gosto de trabalhar com clorexidina, gel, que mesmo que extravase um pouquinho lá, ela é biocompatível, o risco para o paciente é nulo, né? Mas eu trabalho sempre, mesmo em dentes que estão muito próximos ali ao seio maxilar, eu trabalho com patência, trabalho fazendo ampliação foraminal, o protocolo não muda muito, tá? Eu não gosto muito de correr o risco de deixar o forame sujo e perpetuar essa lesão para o paciente. Acho que tá respondido. Beleza. Cristiano, vai lá passar a última aí para eles. Na verdade, assim, minha última pergunta aqui é, Carla e Igor, primeiro agradecer vocês, né? Vamos agradecer logo a galera, né? E queria pedir que você deixasse, assim, o pessoal que quiser seguir, o pessoal que quiser saber um pouquinho mais de gestão, eu acho que vocês são referência aí, vocês estão estudando isso aí diariamente. O pessoal que quiser abrir a mente, vocês vão ter essa oportunidade no Ciendo, tá, pessoal? Assistam a palestra deles no Ciendo. Eles vão preparar com muito cuidado, com muito carinho, eu tenho certeza. Essa palestra ela vai ser muito boa, né? Então, eu vou pedir, Carla, Igor, para onde é que o pessoal acha vocês aí no Ciendo, e queria agradecer vocês aí vindo com a gente aí. Carla, a mesma coisa, por favor, né? Fala, desculpa. Não, a mesma coisa para o Guilherme, né? Onde acha o Guilherme e tal. O Guilherme tem algumas palestras aí sobre esse assunto, né? Então, vamos lá. Carla, Igor, depois o Guilherme. Carla, depois também diga o nome do seu livro, que eu vou botar aqui no Facebook. Acho que a Ellen pediu aqui o nome do seu livro. Você passou. Começando aqui, o livro é Odontologia e Missão, tá? Okay. As minhas redes sociais é só procurar por doutora Carla Alvarenga no Instagram. Lá fora. Então é diferente, ampliação. Desculpa. Oi, não tem problema. Então, doutora Carla Alvarenga no Instagram, Facebook, no YouTube, tem muitos vídeos lá, falando muito sobre marketing e gestão, tá? O que eu queria deixar aqui com vocês, quem quiser falar comigo, perguntar, tirar alguma dúvida, vai lá no Face, no Instagram comigo. Eu tenho um curso online sobre marketing na prática para dentistas, né? Inclusive estou com inscrições abertas, quem quiser saber mais, enfim, é só conversar comigo. Falo sobre marketing e sobre realmente como ser referência na odontologia, que é o tema da minha palestra no Ciendo. Então, são 5 passos fundamentais para ser referência em qualquer área da odontologia. E eu estou à disposição e agradecer imensamente essa participação. Muito bacana estar aqui. Essa comunidade que se cria é algo incrível que a internet propicia para a gente. Então, muito obrigada. Igor, como é que o pessoal te acha aí, Igor? Grande Igor. Maravilha, obrigado mais uma vez, Cristiano, Samuel, obrigado aí pelo convite. Achei o que a Carla falou de comunidade muito bacana, porque o dentista fica muito sozinho, a gente vê que está aqui mais de 100 pessoas, 10 da noite, acho que é muito legal a gente estar junto, né? Todo mundo cresce, a gente com certeza cresce mais rápido que os outros quando a gente está junto. No Instagram é @IgorSteinmeier, tá? Com esse nome tudo junto aqui, esse nome alemão. No YouTube é Igor Steinmeier e no Facebook é Igor Steinmeier _salto quântico odonto, tá? Tô muito feliz de ver alguns alunos meus aqui, a Andréia, a Daiane. A Daiane foi uma que conseguiu se livrar dos convênios aí em pouco tempo. A Thaís, o Marlon, tem alguns alunos meus aqui, o Bruno. Muito feliz de ver vocês aqui. Tem um curso de gestão e marketing para dentistas também, chamado Salto. E em breve aí a gente também deve abrir aí mais uma vez nesse ano, pelo menos, a gente vai abrir as inscrições. No momento estão fechadas, então vou ficar feliz de receber as perguntas de vocês lá no meu Face, no meu Insta, e também tem a galera que está no WhatsApp recebendo aulas gratuitas aí semanais. Sempre nosso objetivo é fazer com que a odontologia volte para as mãos de quem gosta da odontologia, né? Que somos nós dentistas, né? Hoje em dia,
a odontologia não está nas mãos, infelizmente, de quem gosta dela, nós dentistas, está muito vulgarizada aí na mão da gente sabe quem. Então, a nossa ideia, minha, da Carla, Cristiano, Samuel, Guilherme, todo mundo que divulga conteúdo na internet, seja de técnica, seja de gestão e marketing, seja do que for, é devolver a odontologia para as mãos de quem gosta dela de verdade, que é o dentista, que está ali com a luva suja, né, todo dia no consultório, beleza? Então, foi um grande prazer, muito obrigado pela oportunidade e aguardo vocês lá no Instagram. Quem ainda não me segue, eu aguardo vocês lá, vai ser bem legal. Obrigado. Vai lá, Guilherme. Bom, eu queria agradecer a oportunidade, agradecer o convite do Cristiano e do Samuel, agradecer a companhia da Carla e do Igor. Eu aprendi bastante coisa com vocês aqui hoje também, tá? Foi muito legal escutar vocês falarem dessa área que é tão pouco aproveitada pelos dentistas, né? E a gente tem essa deficiência mesmo, né? Pensar mais de forma comercial na nossa empresa, que é o nosso consultório, né? Isso é muito importante, muito legal. A página Endodontia Molecular eu tenho lá no Facebook, quem quiser acompanhar lá, eu sempre estou fazendo postagens sobre medicações, anestésicos, anti-inflamatórios, e eu vou deixar o meu telefone aqui, quem me conhece aí sabe que pelo WhatsApp a gente conversa bastante também, é DDD de São Paulo 11 999840739, e eu já até conversei com o Samuel de um curso que a gente está fazendo aqui em São Paulo, tá? A gente está com 2 turmas fechadas esse ano, uma é para o pessoal da PCD, outra é numa universidade, eu não posso divulgar o nome aí, eu vou tentar mostrar aqui para vocês, mas o ano que vem a gente vai estar abrindo para o pessoal em geral, vamos ver se dá para... Olha, ficou bom. Tá ótimo. Dá para mostrar aí para vocês. É um curso que eu tô... Esse daqui é a minha menina dos olhos, cara. É um curso que tá ficando redondinho, do jeito que eu imagino, e é um curso que a gente vai abordar exclusivamente medicação sistêmica no paciente de odontologia, não só endodontia, mas odontologia em geral. Quando usar um anti-inflamatório, como escolher a melhor medicação para o paciente, como escolher a solução anestésica. A gente tem inúmeras soluções anestésicas com diferentes vasos constritores, cada um com a sua indicação, e normalmente a gente fica muito na dúvida, aquele paciente que ou está gestante, ou tem pressão alta, ou tem um problema hepático, qual anestésico que é o melhor, o mais seguro para o paciente. E a gente vai falar nesse curso também um pouquinho de sedação. É um curso de 2 dias, presencial, aqui em São Paulo. Quem quiser mais informações, manda um WhatsApp para mim, a gente vai conversando aí. E obrigado pela companhia de vocês aí até 10 da noite, tá? É muito legal poder fazer esse tipo de evento, que a gente tem contato com diversos colegas aí. Um grande abraço, pessoal. Guilherme, fala de novo o teu número aqui, só para botar aqui, que o pessoal perguntou assim. É o DDD de São Paulo 11 999840739. Beleza. Pessoal, foi um prazer estar aqui todos com vocês. Mais uma vez, obrigado, Guilherme, pela presença. Você Não. Diz aí. Não, deixa, só vou te interromper para você encerrar. Pessoal, semana que vem, lesão endopério, já está confirmada, a doutora Cristina, uma periodontista de mão cheia, vai conversar com a gente sobre a intersecção entre lesão endopério, quer dizer, entre periodontia e endodontia. O Samuel ainda vai confirmar mais algum colega aí para estar com a gente, mas já está confirmadíssimo, lesão endopério, quinta-feira que vem, nesse horário aí, viu, Samuel? Só... Beleza. Ela é top. Quem não conhece o trabalho dela é muito top, a doutora Cristina. Tá. Pessoal, é bom ter interseção entre periodontia e endodontia. Na verdade, deveria ter entre todas as áreas, né? A gente precisa estudar mais isso. Mas obrigado, Carla, Igor, Guilherme, né? Espero aí vocês mais vezes por aqui, os outros, né? Carla e Igor, já que o Guilherme é colega nosso já faz tempo. Né? Obrigado aí pela presença. E Cristiano, como sempre, né? A gente está por aqui, cara. Quinta-feira que vem eu vou procurar mais alguém para estar com a gente, porque, como o Guilherme bem falou, a Carla e o Igor é a primeira vez que estão por aqui. Para um congresso, eu acho muito melhor esses eventos do que a própria palestra em si, não desmerecendo a palestra, logicamente,
mas é porque, para quem não conhece nada, assiste a palestra, né? Porque tem gente que não conhece nada do assunto, ou conhece muito pouco, ou tem pouca informação, então assistir a palestra é extremamente importante. Mas você ter um evento pré-palestra também é muito bom para você introduzir e poder estar aqui, ó, conversando com a Carla, com o Guilherme, com o Igor, né? Que é a oportunidade que você tem de fazer esse outro canto, né, Guilherme? Ainda não tinha queria tanto fazer isso, né, com alguns professores, né, mas fica difícil muitas vezes, porque muita gente às vezes não aceita, não quer. Mas fica aí, né, o convite para quinta-feira que vem, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local, às 8h30 da noite, né, Cristiano? E até semana que vem, um prazer estar com vocês na página do Endodontia 100% Online. A gente está no YouTube, está no Zoom hoje, né, Cristiano? Mas vai ficar disponível aonde, hein, Cristiano, para o pessoal ver? A gente vai colocar no YouTube e a gente vai reenviar por e-mail amanhã para todo mundo. Vamos colocar no Facebook também. Vamos deixar disponível aí a partir de amanhã já vai estar disponível no YouTube. Beleza. Eu vou enviar por e-mail. Pessoal, a gente vai se despedindo agora. Grande abraço, Carla, Guilherme, Igor, Manuel, Andréa, Daiane, pessoal do Instagram, né? Tanta gente, pessoal do Facebook, que a gente não dá para se despedir de todo mundo, mas um abraço a todos e até quinta-feira que vem. Um abraço, pessoal, até mais, boa noite, até a próxima.